pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa edição do Encontros para a Mudança. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui, né? Agradecer ao Pedro, a Sueli, ao Agostino, a Lilian, né? A Liliane, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. E para a gente começar, né? Acredito que é importante a gente contextualizar um pouco sobre o que é, né? O Encontros. Então, o Encontros, ele nasceu... O Encontros, ele nasceu ali em 2012, né? O objetivo era reunir profissionais para que a gente promovesse ali relacionamento, troca de pontos de vistas, né? Um espaço para poder compartilhar conhecimento. Ele era presencial, e aí com a questão da pandemia, né, ele foi transformado ali no encontro virtual e se tornou o que é hoje aqui, esse bate-papo, onde a gente traz pessoas de mercado para a gente conversar, tá? O que a gente vai trazer aqui hoje nesse painel, né, a gente vai falar um pouquinho em relação a inteligência artificial, né? Então, o que a gente vai trazer aqui é explorar um pouquinho a questão da integração da inteligência artificial nas empresas, sob uma perspectiva sistêmica, né? Que envolve ali a inovação, tecnologia, as pessoas, né? Aonde essa inteligência artificial, ela não apenas redefine processos e eficiência, mas ela também altera a dinâmica organizacional e impacta profundamente a cultura das empresas. É sobre essa ótica que nós aqui vamos falar, né, e trazer as nossas experiências e ponto de vista. Gostaria de começar com o Pedro, que ele é Head de Inovação e TI, aonde, além de se apresentar, Pedro, eu vou pedir para você falar um pouquinho quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao implementar uma IA e como que a gente pode superar esses desafios. Boa noite. Boa noite, Sandra. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Quero agradecer o convite especial aqui a Sandra, a Lília, o Augustinho e a Sueli, né? É um prazer estar aqui hoje com vocês, compartilhando não só a minha experiência, mas também realmente uma reflexão sobre esses impactos dessas tecnologias em nosso mundo, né? Nós estamos vivendo algo muito interessante e eu acho que esse bate-papo aqui vai conseguir fazer com que nós possamos refletir sobre vários pontos. Falando um pouco de mim, né, eu tenho mais de 28 anos de experiência na área de tecnologia, desenvolvimento de soluções. Eu brinco que eu comecei lá no século passado, já trabalhando, né, atualmente sou head de dados e inteligência artificial na empresas Processor, né, possuo doutorado e pós-doutorado focado em aplicações de inteligência artificial, muito nas perspectivas do início que surgiu os algoritmos do Google de personalização, então trabalhei muito a evolução que o Google aplicou nas suas buscas, e no pós-doutorado trabalhei muito fortemente em cima da separação do que é inteligência artificial generativa, os modelos generativos e os modelos discriminativos. Além disso, né, 23 anos tenho o privilégio de estar e ser professor, né, ministrando disciplinas e aulas, tanto na análise de dados, automação, realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial. Hoje também ministro disciplina de tecnologias disruptivas na Exame Academy, né, para o curso de Digital Manager e Metaverso. E nesse tempo, né, esses 28 anos, eu brinco que realmente eu sou testemunha dessa verdadeira revolução tecnológica. Mas falando um pouquinho do que a Sandra trouxe, né, o que estamos vivendo hoje, né? Eu vou falar um pouquinho também sobre esse ciclo de vida da IA, mas antes disso, eu acho que, para começar, nós poderíamos pensar, entender como a inteligência artificial não apenas como uma tendência passageira, mas como uma verdadeira revolução que realmente está alterando as dinâmicas do trabalho e os modelos de negócio das organizações. Uma das coisas que eu sempre vejo e trago muito, que até 2020, né, nós falávamos muito sobre a inteligência artificial na questão de ferramentas de análise de dados, análises preditivas, prescritivas, visão computacional, talvez fazer um reconhecimento. Nós no Facebook mesmo marcávamos as pessoas, né, isso também já era um enriquecimento aos algoritmos para que conseguisse reconhecer pessoas, reconhecer objetos, reconhecer, né,
nós mesmos dentro de um grande ecossistema e também a automatização de processos, né? Então, realmente, o grande objetivo agora, muito fortemente depois da aceleração de 2020, com a iniciação do que hoje nós estamos trabalhando de Gen AI ou de inteligência artificial generativa, o grande objetivo hoje é empoderar pessoas, né? Quando a gente empodera pessoas, automaticamente a gente empodera as empresas e, consequentemente, a gente consegue conquistar mais e fazer mais com menos. Talvez, para mim, a abordagem principal de tudo isso que nós vamos conversar hoje, além de exemplos e trazer alguns exemplos próprios, é isso: é como hoje nós enxergamos a inteligência artificial empoderando pessoas. Mas por que que nós vamos chegar nesse conceito de empoderar pessoas hoje? A utilização da inteligência artificial muito veio, e se vocês forem ler, forem pesquisar alguns vídeos, principalmente Microsoft, AWS, esses grandes idealizadores e esses grandes jogadores de mercado tecnológico, eles traziam muito a opção ou a função da inteligência artificial como um piloto automático. Significa o quê? Que nós íamos acostumados dentro do piloto automático, as redes sociais onde nós navegávamos, interagíamos, em aplicativos de venda, recomendações, nós estávamos sendo pilotados pela IA, né? E o que que aconteceu agora? Existe uma disruptura que tem que estar presente no nosso discurso hoje. Nós temos que pensar a inteligência artificial assumir um papel de copiloto. Nossa, tá, o que que isso significa ser copiloto nessa questão? Significa que, ao invés de nós sermos, de ser apenas um assistente que nos faz fazer, não, ela seja, a inteligência artificial nos ajude a ser mais ágeis, mais inovadores, mais produtivos, mas nós estamos no controle. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre essas tecnologias, principalmente quando nós trazemos o uso da inteligência artificial nos dias de hoje, eu sempre tento dizer o seguinte: nós temos uma caixinha de ferramentas aqui, nós como profissionais de mercado. Nós temos uma caixinha que tem vários conceitos tecnológicos, ferramentas e etc. E nós, de acordo com cada desafio, com cada problema de negócio, nós podemos pegar algumas ferramentas, alguns conceitos e fazer com que isso realmente se transforme em algo palpável para dentro das organizações. Talvez isso seja um dos principais balizadores que eu vejo do hoje. Mas será que tudo isso que nós estamos falando realmente pode se transformar em números? Será que nós conseguiríamos medir isso em números? Bom, né, de acordo com o nosso bate-papo de hoje, eu fui atrás um pouquinho de tentar trazer algumas pesquisas no âmbito já global, né? E eu achei uma pesquisa aqui da Microsoft com 31 mil pessoas em 31 países. Muito na questão que vários de vocês devem estar se perguntando, certo? Mas se eu investir em inteligência artificial, eu vou ter um retorno? Quanto tempo, em média, eu tenho um retorno sobre o investimento quando quando eu aplico alguma coisa dentro da minha organização? Isso aconteceu com vários casos. Aconteceu com automação de processos robóticos, RPA, aconteceu com metaverso, realidade virtual, realidade aumentada, tudo. Mas hoje, né, falando um pouco mais, fazendo esse recorte dentro da questão de inteligência artificial, eu fui buscar essa pesquisa. 31 países, então, que comprovou que cada $1 investido pelas organizações, numa média entre 14 e 16 meses, teríamos um retorno, né, de $3,5. Mas isso parte do pressuposto de várias características, né? Características como eu ser mais assertivo, personalização, o mercado, principalmente de governança, mudou, né? A parte de vender, controlar e etc. Isso faz com que, basicamente, nós consigamos ser mais assertivos. E outra coisa que foi interessante na pesquisa, que 68% dos entrevistados disseram que tinham dificuldades com lidar com o ritmo do trabalho, né, e volume do trabalho. O que que remete isso? Que se nós não, as empresas, para elas conseguirem escalar, elas vão precisar ou botar mais pessoas ou usar a tecnologia para tudo isso. Então, para mim, isso faz todo sentido, né? E quando pensarmos no uso de inteligência artificial, ela está em todos os lugares para nós. Ela pode estar trabalhando numa linha de criatividade, numa previsão de demanda, numa análise preditiva, numa prospecção de clientes, numa segmentação de clientes para ganhar força, monitoramento de performance em tempo real. Nós podemos trabalhar em pós-venda com esses assistentes virtuais que hoje se fala muito. Então, nós temos em vários momentos tudo isso. Claro que quando nós abordamos
nós temos que pensar, e tenho certeza que vocês devem ter visto uma publicação que ela começava assim, com Good Data, Good AI. Ou seja, se eu tenho bons dados, eu vou ter uma boa IA. E aqui eu vou fazer alguns exemplos aqui que eu acho interessante para todo o público que está aqui, né? Bom, estamos falando de ter um repositório central para que nós possamos aplicar tanto a inteligência artificial discriminativa quanto a generativa. E aqui eu faço uma analogia para vocês. Eu não sei quantos de vocês estão aqui, né, com o chat GPT aberto ou o chat GPT aberto, né, e tem lá a função da UI, né, paga, então vocês vão ter que estar com a versão paga. Eu diria o seguinte, agora são 19h11. Tentem lá pedir para criar um relógio, né, podem botar lá, haja como um designer, né, cria uma engenharia de prompt bem legal e coloquem lá, por exemplo, crie um relógio no horário da nossa palestra, 19h10 ou 7h10, né? E vejam o resultado, né? Eu vou dar alguns spoilers aqui para a gente acelerar, porque depois tem muitas pessoas. Mas provavelmente a geração do relógio ela vai estar em 10h10, ou muito próximo disto. Mas se vocês disserem, mas tá errado, bota, eu quero a 7h10 ou 7h11, ele vai fazer novamente errado. Mas por que que isso tudo acontece e por que que eu faço a analogia anterior ao Good Data, Good AI? Se vocês entrarem no Google, por exemplo, e escreverem relógio, vocês vão ver que a maioria dos relógios das imagens, se vocês clicarem ali, vai ser 10h10. Então, esses modelos utilizam raspagem de internet e por isso que então ele está trazendo tudo isso. Mas daí eu faço também, eu estava conversando com a Sueli antes de nós começarmos, e ela até disse assim, interessante quando nós pensamos toda a origem da inteligência artificial, como nós chegamos até aqui, né? Eu digo assim, vocês vão achar diversas referências, né? Mas eu ficaria entre 1942 a 1950, tá? Por que isso? Porque ele está muito baseado nas primeiras leis da robótica e o jogo do Alan Turing, que é o jogo da imitação. Inclusive tem um filme sobre isso. Então, varia muito nisso, que o jogo da imitação é fazer com que as máquinas consigam poder, né, tentar replicar o que a pessoa humana está fazendo. Depois disso, nós vamos ter lá em 1997 o grande advento do Deep Blue, né, da IBM, superando o Kasparov na parte específica de xadrez. E rapidamente, né, vamos chegar aqui para 2020 com o GPT, que para mim aqui eu acho que foi algo muito interessante que trouxe essa abordagem. E fazendo a resposta propositiva da Sandra, hoje nós falamos muito sobre esse copiloto e vocês devem ouvir muitas vezes essa palavra copilot. Alguns de vocês devem, inclusive, utilizar o Copilot for 365, né? O Copilot, que ele é o quê? Ele é um assistente, ele é um copiloto de vocês que a gente consegue entrar no Word, no Excel, no PowerPoint e fazer todas as funções. Mas isso poderia também ser feito dentro de soluções de dados, poder fazer uma pergunta sobre isso, né? Fazer com que eu possa interagir com as perguntas dentro desse mundo. E, basicamente, como é que nós estamos andando, né? E aqui eu quero deixar a última reflexão dos meus 10 minutinhos aqui, para depois fazer algumas outras ponderações. Uh, Se nós percebermos, nós estamos falando de muito prompt, nós estamos falando de engenharias de prompt, nós estamos falando de interação de linguagem natural sob alguma ferramenta, uma interface que vai trazer as nossas respostas. E não é de se duvidar, né, que tudo isso vai acontecer com que cada vez mais esses copilotos, esses agentes estejam fazendo mais parte do nosso dia a dia e talvez nós vamos entrar numa era que não tenha nem mais interfaces, não tenha mais aquele cadastro que nós pensamos de entrar, fazer um cadastro num formulário. Tudo isso seja automaticamente. E não somente olhar sobre a perspectiva de dados estruturados, mas dados semi-estruturados, imagens, vídeos, semi-estruturados, aquilo que a gente fala de XML, tudo isso vai ser acessado de forma inteligente e nós vamos poder interagir 100% a partir da nossa linguagem natural. Então, eu vejo isso como algo magnífico, fascinante, e eu deixaria esses pensos por enquanto aqui nessa primeira fala dos meus primeiros 10 minutinhos. Legal, Pedro. Excelente. Você trouxe algumas coisas interessantes aqui, que é em relação a empoderar pessoas, né, a questão ali de retorno de investimento e também as diversas aplicações ali, né, da IA. E essa questão ali de ser um copiloto, de ser uma
uma ferramenta que apoia as empresas, né? E quando a gente fala de apoio de dados, principalmente, né? Se você tem uma base de dados sólida, você tem ali um bom uso dessa ferramenta. E aí eu queria trazer aqui para a Sueli, né? Sueli, que é Head de Tecnologia e Inovação, como que a IA ela pode ajudar a melhorar a tomada de decisões estratégicas dentro da empresa, né? Qual que é o impacto que isso traz quando a gente pensa na questão da liderança, quando a gente fala ali dos diversos usos, né? Como que a liderança está lidando com isso hoje, como que ela pode trabalhar melhor com essas informações, não ficar ali naquele piloto automático e venha o que vier, como foi o exemplo ali do relógio, entender essas origens, como que a gente vê, Sueli, hoje esse desafio para os gestores? Perfeito, Sandra. Bom, tem bastante coisa para falarmos, né? É um grande desafio, na minha opinião, sendo bem sincera com todos vocês aqui, tá? Mas antes de começar a compartilhar as minhas ideias com vocês, eu quero me apresentar. Então, me chamo Sueli Oliveira, sou pós-graduada em gestão de TI pela FIA. No momento, eu estou cursando inteligência artificial pelo exame para me atualizar tecnologicamente, né? Sou especialista em gestão de tecnologia, com mais de 30 anos de experiência em diversos setores, incluindo indústrias e meios de pagamentos digitais, na condução de projetos em transformação digital, automação de serviços, reestruturação organizacional e gestão de aplicações complexas, críticas, entre outras atividades. Bom, então, e é com grande entusiasmo que eu estou aqui, e agradeço demais, né, poder participar aqui desse painel, junto com pessoas tão incríveis, profissionais tão de alta performance, tá? E falar de um assunto que é tão desafiador, né, para os dias de hoje. Ao longo da minha carreira, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto a evolução tecnológica, então, passando pela primeira onda da transformação digital, enfim, e, em especial, a ascensão da inteligência artificial. Na minha opinião, a IA é mais do que uma simples ferramenta. Ela tem potencial de revolucionar a forma como vivemos, como trabalhamos e, principalmente, como as organizações tomam suas decisões e interagem com suas cadeias de stakeholders. Então, desde os colaboradores, né, até os seus clientes finais. E um dos principais diferenciais da IA, principalmente a IA generativa, é a capacidade, né, dela analisar grandes volumes de dados e provendo informações assim mais precisas sobre o mercado, clientes e negócios, o que faz com que impulsione a tomada de decisões e definições mais estratégicas, consistentes e ágeis, ainda mais no mercado, né, tão volátil que estamos vivendo neste momento, né? E a agilidade de identificar esses padrões e tendências, principalmente as ocultas, é fundamental para as empresas que buscam se adaptar rapidamente, né, e obter essa vantagem competitiva. Como exemplo, né, eu gosto muito de exemplificar as minhas pontuações. Então, eu posso citar a Gartner, que publicou uma pesquisa sobre o uso da IA na análise de sentimentos, onde empresas de pesquisa de mercados, tais como a Nielsen ou a GfK, que utilizam a IA generativa para analisar milhões de menções de suas marcas em redes sociais, identificando oportunidades e ameaças para os seus clientes. A empresa de software Copy AI utiliza também a generativa para gerar textos em diferentes formatos, com posts de blogs, e-mails e anúncios. E assim, eles estão economizando tempo e recursos para suas equipes de marketing, favorecendo a inovação. Também tem um estudo da McKinsey sobre o impacto da IA na indústria farmacêutica, que mostra como ela está utilizando a IA generativa para descobrir novas moléculas e acelerar o desenvolvimento de medicamentos. Legal, né? Muito bacana, eu acho. E é através dessa consolidação de dados e novas visões estratégicas é possível coletar alguns benefícios, e eu trouxe alguns aqui para vocês, que é a identificação e mitigação de riscos, que através de algoritmos avançados, né, é possível detectar anomalias em grandes conjuntos de dados, com rapidez e precisão, o que possibilita as organizações agirem de forma proativa
né? Com isso, garantindo a continuidade de negócio, minimizando os prejuízos, tá? E mitigando as ocorrências de problemas e erros durante o fornecimento dos seus serviços. Por exemplo, né, no setor financeiro, a IA melhora a precisão de detecção de fraudes em mais de 50%, conforme um relatório publicado pela McTeus. Estima-se uma redução de até 80% nas perdas financeiras causadas por esse motivo. É bem impressionante. Empresas como Visa, PayPal, Mastercard, Banco do Brasil, Cielo, entre outras, utilizam mecanismos de prevenção a fraudes. Inclusive, eu já trabalhei em uma delas e atuei na frente dos projetos de prevenção a fraudes, tá? Então, que é bem interessante os modelos neurais e estatísticos. Também vale ressaltar as melhorias na eficiência operacional, com automação de processos para eliminação de tarefas manuais repetitivas, redução de erros, possibilidade de expansão no negócio, consequentemente, aumento da produtividade, uma vez que os colaboradores impactados poderão se dedicar a atividades estratégicas, inovação e desenvolvimento de novos produtos e serviços, tá? Dessa linha, eu posso citar para vocês, como exemplo, no setor da indústria. A Siemens utiliza hoje a IA para otimizar os processos de fabricação, prever falhas em equipamentos e melhorar a manutenção preditiva, conforme ela publicou em seu site. Então, está de fácil acesso. Ela também oferece uma ferramenta que é a Siemens MindSphere, uma plataforma de IoT industrial que utiliza a IA para coletar e analisar dados de diversos equipamentos e sistemas, permitindo a otimização de processos e tomadas de decisões mais inteligentes. No setor do varejo, a Amazon, como vocês, a maioria acho que já deve conhecer, né, que utiliza a IA para otimizar sua gestão de estoque, personalizar as recomendações de produtos aos seus clientes, né, e otimizar as rotas de entrega, que é um fator fundamental para a satisfação deles, dos clientes, no caso. O Walmart também utiliza IA para otimizar sua cadeia de suprimentos, prever a demanda e personalizar a experiência do cliente. Essa personificação ou a personalização, né, do atendimento ao cliente vai se tornar cada vez mais forte e, acredito eu, um diferencial nas empresas. Um outro importante benefício a citar é o crescimento sustentável, onde a utilização da IA pelas empresas devem levar em consideração a ética e a responsabilidade sobre os dados. Importante respeitar a privacidade dos dados e evitar a adoção de vieses algorítmicos, que acredito que vocês já devam ter ouvido falar, que é algo que é um ponto de atenção muito crítico hoje nos nossos dados, né? Afinal, todo esse processo funciona da melhor forma, de acordo com a qualidade dos dados, tá? E tudo isso, né, tem que ser viável através de uma governança de dados, que cada vez mais vai ser exigida, que tenha mais qualidade, para que a gente possa coibir qualquer tipo de preconceito que não vá agregar nada ao nosso negócio e à sociedade. E é importante, né, a gente continuar tendo como meta promover a equidade e a inclusão. A sustentabilidade ambiental também é outro ponto importante. Então, se preocupar com o consumo de recursos naturais é extremamente importante e estratégico, e eu digo que é até uma questão de sobrevivência para nós, seres humanos, ou para o mundo, né? E aqui eu vou citar como exemplo a Google, que está investindo em projetos de energia renovável e utilizando a IA para otimizar o consumo de energia em seus data centers e geração de energia eólica, conforme publicado em seu blog. Tá? A Microsoft também está utilizando a IA generativa para desenvolver soluções de sustentabilidade, como a plataforma Azure, que oferece funções, né, ou serviços
que ajudam as empresas a medirem e a reduzirem a emissão de carbono sobre os serviços e produtos contratados, ou seja, o processamento de suas informações na nuvem, além de monitorar a saúde dos ecossistemas. A Siemens, que eu já comentei aqui, utiliza a IA também para otimizar a eficiência energética em suas fábricas e em outros ambientes industriais, além de desenvolver soluções de energia renovável com o uso da IA para monitorar a performance de seus equipamentos. Ou seja, vocês podem ver que a IA está presente em vários setores, em vários segmentos, né? E está promovendo transformações incríveis. Mas toda essa transformação digital, impulsionada pela IA, exige uma liderança proativa e resiliente, preparada para enfrentar esses novos desafios. Nesse cenário, o pensamento analítico, soft skills, compreensão de tecnologia e gestão de mudanças são peças fundamentais. Os líderes devem ser facilitadores, promovendo cada vez mais uma cultura de inovação e aprendizado contínuo. Eles têm que estar preocupados em dominar as particularidades e complexidades da IA em suas implicações. Eles podem, com isso, eles vão poder tomar decisões mais estratégicas e promover uma transação mais fluida para essa nova era digital. Quando eu falo do líder, dele ter que dominar, né, dominar as particularidades e complexidades da IA, não estou falando no âmbito de desenvolver, mas tem que entender essa tecnologia, tem que entender os modelos, tem que entender os termos para facilitar essa transição, tá? Conforme eu já disse. Mas como dizem, né, nem tudo são flores. É crucial ressaltar que a implantação da IA não está isenta de desafios, como a necessidade de requalificação da força de trabalho, por exemplo, a abordagem de questões éticas e vieses algoritmos que temos que estar vigilantes, a interpretabilidade dos modelos que estão sendo adotados, investimentos altíssimos, entre outros. Né? E esses, entre outros, são os riscos, né? Ou são os desafios que nós ainda não conhecemos, que vamos descobrir durante a nossa jornada. No entanto, tudo indica que as oportunidades de crescimento e inovação, até como bem colocado pelo Pedro, né, sinalizam que é possível superar esses obstáculos, tornando a IA um potencializador para a evolução das organizações e sociedade. Conforme uma pesquisa realizada pela McKinsey, com mais de 1.100 lideranças empresariais, constatou-se que 60% dos entrevistados planejam utilizar a IA generativa para desenvolver novos negócios nos próximos 5 anos. Então, gente, ela veio para ficar. Então, temos que usufruir o melhor. Então, fica aqui. Começo, né, Sueli? É só o começo, é isso mesmo. E o bom é que está no começo, e nós estamos tendo a oportunidade de participar, né? De entender e aprovar, como dizem, vamos aproveitar o caminho, que é o mais importante. E agora, né, até inspirada um pouco pelo Pedro, quero fazer uma provocação no bom sentido, né? Se os líderes aqui presentes se sentem preparados para essa nova gestão, onde que, de uma forma bem resumida, né, eu acredito que exige um perfil mais observador, mais analítico, para lidar com as pessoas, dados, modelos e máquinas. Acho que é isso, por enquanto. Por enquanto. E falando aí dessa questão desse perfil, né? Falando que ela veio para ficar, está no começo, que a gente tem que aprender, e um ponto muito importante que você falou da questão da gestão de mudanças, né? É uma mudança no cenário tecnológico, é uma mudança no cenário empresarial, né? E isso tem que ser gerido de maneira correta, de maneira ética, com segurança, com confiabilidade, então é super importante. E a gente não pode esquecer, nesse cenário de transformação, de mudança organizacional, um ponto muito importante que são as pessoas, né? Porque a gente fala de tecnologia, a gente fala de processos, a gente fala aí de várias formas de se utilizar essa tecnologia, mas se não tiver as pessoas,
né? E um grande fantasma que paira pelo ar, né? É essa questão aí poxa, veio para ficar, vai me roubar e como vai ser? E aí a Lilian, gostaria, Lilian, de te chamar um pouquinho para falar um pouco sobre essa questão aí dessa inovação tecnológica e como que isso tem afetado a cultura das empresas, como que isso afeta o perfil do profissional, as competências que esse profissional precisa ter a partir de agora. Vamos falar um pouquinho desse lado humano, né? Dessas pessoas que estão aí nesse cenário todo, nessa mudança toda, como que a gente trata essas pessoas, né? Claro, Sandra, obrigada pelo convite, é muito bom estar com vocês. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre esse ponto super simples que são as pessoas, não é mesmo? Claro que tem uma IA com a complexidade que vocês estão trazendo, mas nós humanos também temos as nossas complexidades, né? Nas interações, enfim, na vida, né? Então, para falar um pouquinho, muito rapidamente de mim, eu vim dessa área de tecnologia da informação, atuei há alguns anos, e nessa jornada de autodesenvolvimento, eu fui me interessando cada vez mais pelas pessoas, até porque, passando pelos processos de transformação organizacional, você se depara com vários tipos de comportamento e até com várias culturas diferentes. Isso fez com que eu me motivasse a conhecer um pouco mais da mente humana. E aí eu passei a estudar psicanálise, fui procurar formação e embasamento em neurociência, até para entender por que as pessoas, elas agem, nós, de maneira geral, né? Temos comportamentos na vida pessoal e na vida corporativa. Isso tem a ver muito com a nossa história e como a gente se desenvolve. Dependendo do tipo de cultura, do ambiente corporativo que eu me encontro, eu posso ter atitudes diferentes. E isso é uma coisa bastante instigante de entender. Achei bacana a fala do Pedro, que ele falou, olha, é uma verdadeira revolução. Então, o negócio veio para ficar, já é realidade, né? E que é preciso empoderar as pessoas. Uma fala que o Pedro trouxe que me chamou bastante atenção. As pessoas estão no centro também, claro. Nós vamos trabalhar como se fosse um copiloto, foi uma expressão que ele usou. Então, a IA, ela é complementar ao nosso dia a dia, às nossas competências, é uma ferramenta muito importante e que vai nos ajudar para ter resultados melhores, desempenho melhor e também para o nosso autodesenvolvimento, porque nós vamos ter competências, tanto hard skills, soft skills, né? Os comportamentos serão exigidos desse profissional do futuro e também trabalha com a IA, né? No ambiente corporativo, a gente vai percebendo uma coisa que é muito importante, né? O que eu faço e o que eu falo, né? E essa questão de que somos o que fazemos e não somente o que dizemos. A gente, muitas vezes, por medo no ambiente organizacional, quando entra um desafio novo, é possível que nós, como seres humanos, até por medos, enfim, que tem muito a ver com cada pessoa, em cada cenário, a gente possa ter comportamentos diversos, né? Então, é uma coisa bastante interessante. A Sueli também falou de empoderar a liderança. Essa competência dos soft skills é a competência de liderança também, que precisa ser desenvolvido em gestores e nos profissionais que lidam não só com a IA, mas pensando nesse profissional do futuro, né? Isso é bastante importante também. Nós temos até algumas funções que depois a gente vai ter oportunidade de falar, que são funções que estão sendo instigadas exatamente pela IA, pela entrada da IA. Então, a gente vai ter que reaprender muita coisa mesmo, né? Então, pensando que a IA nos ambientes culturais, né? Pensando que a gente tem alguns modelos de cultura, para falar um pouquinho de cultura, tá? Vou falar bem rapidamente. Tem alguns modelos, que é, por exemplo, do Kim Cameron e o Robert Greene, eles fizeram um modelo, um instrumento para fazer a medição, o assessment de culturas nas organizações. E esse instrumento, ele traz 4 tipos de cultura. Então, a cultura clã, né, que é uma cultura mais com viés familiar, a ad hoc, que é uma coisa inovativa, criativa, a hierárquica, que é muito mais de controle,
e a de mercado, marketing, que é muito voltado para a competição de mercado mesmo. Cada cultura em especial, se a gente for ver um pouco a característica das culturas, cabe muito bem um desenvolvimento usando inteligência artificial. Vou dar um exemplo, por exemplo, da cultura clã, que é uma cultura familiar, é um ambiente mais colaborativo. A empresa ela é vista como uma extensão da minha família. E essa organização ela enfatiza o desenvolvimento humano. O líder, por exemplo, nesse tipo de ambiente, ele gosta de desenvolver pessoas, né? Claro que a liderança é uma competência, nem todo mundo já nasce com o perfil, é possível desenvolver, mas é uma característica de empresas que têm um tipo de cultura familiar, clã. Fazendo uma reflexão, se eu tenho um ambiente que favorece o meu aprendizado, isso vai incentivar as pessoas a buscarem esse desenvolvimento, utilizando a IA como um instrumento colaborativo também para o meu autodesenvolvimento. Possivelmente as relações interpessoais elas possam mudar até para melhor, porque a troca das experiências, a troca do padrão crítico ou de análise que cada profissional que usa uma IA pode desenvolver, isso é importante. Porque assim como a IA ela é alimentada com conhecimentos, nós seres humanos também. Então a gente compartilha e aprende. Pensando na cultura inovativa, né? Então buscando um pouco essas iniciativas pioneiras, inovativas, é um ambiente cultural onde a gerência é mais empreendedora, ela é criativa, ela é flexível, ela é adaptável. Isso também pode favorecer, por conta da introdução da IA nesse cenário, porque faz exatamente por instigar as pessoas buscarem informação, pensando até que baseado em histórico de dados, para poder fazer desenvolvimento de coisas inovadoras. Pode ser do próprio negócio, enfim, de N coisas que podem ser desenvolvidas com o apoio da IA que tem conteúdo, né? Então, só que tem uma coisa, exatamente uma coisa que a gente está falando muito aqui. A preparação das pessoas, ela é sempre essencial, para que elas tenham clareza sobre os benefícios, inclusive dessa velocidade, e que elas entendam que isso acelerar e vai acelerar o seu próprio desenvolvimento. Precisa haver uma preparação, até para mitigar medos, anseios, preocupações. A gente talvez até fale isso um pouquinho mais para frente, mas será que a IA vai me substituir? Isso vai gerar um medo também, já está gerando, né? Então, a gente precisa preparar as pessoas, inclusive, para que tenham clareza, entendam benefícios e, inclusive, os ganhos de se ter isso. Isso, claramente, pode trazer uma situação mais confortável para as pessoas. Se eu pensar numa cultura de mercado, que é a marketing que eu comentei, ela tem uma forte orientação a resultados. Naturalmente, nesse ambiente que tem foco em ganhos de mercado, as pessoas já são mais competitivas. Então, existe mais uma inquietação e uma competição. E pensando nesse cenário, talvez nós tenhamos colaboradores com maior capacidade analítica, dada a rotina que vai favorecer esse ponto. Até porque é uma empresa que está analisando informações de mercado para tomada de decisão mais assertiva. Então, a IA, ela tem que andar lado a lado com os colaboradores de uma cultura como essa. Isso é importante também. Novamente, se nós não prepararmos liderança e os colaboradores, seja na parte técnica ou esses novos comportamentos exigidos, nós vamos ter dificuldades. Pensando no último quadrante lá do Kim, que fala sobre a parte hierárquica, né? Nesse tipo de cultura, existem procedimentos formais, geralmente mais formalizados, e isso governa as pessoas. Então, é uma liderança que tem postura de coordenação e eficiência. É um tipo de estrutura, né, de cultura organizacional, que acaba prezando por esse tipo de procedimento. Se eu pensar um pouco no profissional que trabalha numa cultura como essa, que preza por procedimentos formais e busca de eficiência, é claro que se eu tiver como uma ferramenta que possa me apoiar nas minhas atividades, uma IA, eu vou ter mais condições de ter resultados melhores. A minha eficiência pode aumentar.
Então, é mais um motivo para pensar que mesmo numa cultura, porque a gente tem uma coisa, uma visão da palavra hierárquica, de ser uma empresa que só o chefe manda e eu faço. Eu estou trazendo um olhar que é um tipo de cultura que essa liderança ela tem uma postura de coordenação, mas ela preza por eficiência também. E isso é importante, até para que eu possa ter um desempenho melhor utilizando ferramentas como a IA. É preciso fazer com que as pessoas sempre entendam os benefícios individuais. Se eu não entender o que eu ganho, dificilmente eu vou dar o próximo passo. Nos ambientes corporativos, e até para que elas se movam no sentido de crescimento, de ter um interesse próprio por querer mudar. Se houver dúvida, isso pode gerar insegurança e o processo pode ficar comprometido. Desde o momento que eu decido implantar uma IA, eu posso ter dificuldade para implantar e eu posso ter muita dificuldade para utilizar também. Pegando um gancho, né, do que a gente está falando, algumas funções, até a Sueli falou, né, que tem uma questão da base de dados, tem uma parte ética da IA, inclusive para não ter vieses discriminatórios. Uma das funções de futuro, que a gente vai dizer aqui, porque as funções, né, da humanidade, elas tendem a ter grandes mudanças, inclusive com a IA. E uma dessas novas mudanças são especialistas em ética em IA, que exatamente vão fazer toda a avaliação para não ter um viés discriminatório. Então, existem outras atividades, com certeza, que a gente pode desenvolver e aprender com relação a tudo isso. Acho que é só tudo isso, a gente tem muita preocupação com as pessoas, certo? Acho que o Agostinho vai falar um pouco da questão de change, não é isso, Agostinho? Que a gente trabalha em conjunto, mas essa preocupação com o humano é essencial para que tudo isso vire realidade. Quer dizer, vai acontecer porque já está, mas pode ser com menos dor, se nós prepararmos as pessoas. Certo? Obrigada, Sandra. É verdade, né? Quando a gente fala assim, né, de preparar as pessoas, a gente vê um movimento muito grande nas empresas de projetos, de inovações tecnológicas, de capacitar essas pessoas, de trazer a IA para dentro de casa, assim como se fosse a última novidade do mercado, e não é, né, Pedro? A gente sabe que já vem aí de uma longa data, mas ela está sendo muito mais disseminada hoje, muito mais fácil o uso. E a gente tem essa grande onda aí de projetos voltados para essa inovação tecnológica, principalmente pensando na IA, né? E aí eu queria que o Agostinho trouxesse um pouquinho para a gente como trabalhar essa gestão de mudanças dentro desses projetos e como que essa mudança acaba sendo uma coisa sustentável dentro da organização, seja uma mudança feita de uma maneira tranquila, como a Lília mesmo disse, com menos sofrimento, com que as pessoas entendam, que a gente consiga trazer ali essa visão de que as pessoas precisam sim ser capacitadas, de que elas precisam sim aderir de alguma forma a essa tecnologia e trazer essa tecnologia ali para dentro de um aliado, que ela seja um aliado das empresas, das pessoas, e não ali um fantasma ou algo que vai trazer um malefício. Né, Agostinho, pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Agostinho, sou sócio fundador da Dinâmica Consultoria. A gente está há 18 anos no mercado, ajudando as empresas nessa questão das transformações organizacionais. A IA veio para ficar, ponto. Não adianta falar que não vai dar, que não, o Pedro já falou, todo mundo está falando a mesma coisa. A IA veio para ficar. Só que eu preciso ter alguns cuidados quando eu vou adotar a IA dentro da minha empresa, porque primeiro que eu tenho que ver a minha estratégia como empresa. O que é que eu quero na minha estratégia como empresa com uma IA? E eu tenho que me preocupar assim, tá? Eu posso fazer, eu posso adotar no projeto de implantação de uma IA, eu posso adotar Scrum, no Kanban e essas metodologias de ágeis. Mas eu preciso entender assim, o que é que eu entrego em cada um deles. Dentro dessa mentalidade do ágil, né, do agile, eu preciso saber assim, quais são os processos que eu posso entregar para a empresa que gerem valor para ela em curto espaço de tempo. A IA me ajuda nisso daí. Então, se eu tenho um processo enorme, eu tenho que fatiá-lo e fazer entregas periódicas que a empresa possa usar à medida que ele está sendo entregue. Não adianta eu fazer um projeto que vai demorar um ano para eu entregar com a IA e tudo, esquece.
Geração de valor daqui a um ano, nem sei se aquilo vai me servir mais. Então, tem essas preocupações quando você tem esses projetos de IA, é justamente você entender o que isso mexe na minha estratégia. E se mexe na minha estratégia, eu sempre digo, quando eu mexo com a estratégia da empresa, eu mexo com os processos, e se eu mexo com os processos, eu mexo com as pessoas, e se eu mexo com as pessoas, eu mexo com a estrutura organizacional. E a IA me ajuda justamente aonde? É que quando eu implemento uma IA dentro de uma empresa, eu tenho que me preocupar. Primeiro, qual é a expectativa que eu tenho daquela implementação? A expectativa que eu digo assim, qual é a expectativa que o meu cliente tem ao saber que eu estou implementando IA num determinado processo? Tem que saber isso aí. Eu tenho que medir, eu tenho que acompanhar essa expectativa, que é o que me faz saber se eu estou indo no caminho certo ou no caminho errado. Isso daí implica também no quê? Na evolução tecnológica que eu tenho que ter. Essa questão dos dados que o Pedro colocou, eu tenho que ter dados com qualidade. Independente do fato daqui a alguns anos o dado pode vir do jeito que vier, a gente vai ler, mas hoje eu preciso ter dados com qualidade. Eu sempre falo, a IA responde aquilo. A qualidade da resposta da IA depende da qualidade da pergunta. Se você não souber perguntar, se perguntar A, você vai receber A. Se perguntar B, não, espero que ele vai ter que responder o A. Esquece. Então, essas preocupações aí envolvem o quê? As pessoas. Essas pessoas vão ser treinadas. Como é que eu faço com que elas sintam que elas não estão perdendo as suas posições na empresa? Eu tenho que trazê-las para dentro do projeto de IA, os impactados com essa transformação, no início, eles têm que ser claramente, saberem claramente o que é que eu estou mexendo, como é que vai funcionar, como é que não vai funcionar, quais são os benefícios, entendeu? Não é a questão de, não, mas eu vou perder o emprego. Não, não é que você vai perder o seu emprego. Eu quero que você continue, você vai ter que ter um upgrade na sua competência de trabalho, mas você tem que trazer as pessoas para cá. E a comunicação é primordial. Se você não tiver uma comunicação clara desde o início do processo, não dá certo. E para você cuidar, não, porque o cara fica com medo de que você vai tirar o emprego dele. Vai reduzir o emprego dele. Por quê? Porque tiveram um histórico lá atrás, quando começou-se a falar em transformação digital, que os caras iam perder emprego porque o cara ia simplesmente, como é que era? Digitalizar todos os documentos da empresa, ia ser tudo digital, então não precisava de 5 caras para fazer, podia ser fazer só com uma pessoa. Aí o cara perde o emprego. Aí os caras ficaram com medo lá atrás, esse ranço de que as novas tecnologias vão tirar o meu emprego, não é bem verdade. Eu mudo algumas competências que eu tenho hoje, eu tenho que adquirir novas competências. Qualquer implementação tecnológica dentro de uma empresa implica mudança nas competências. E a empresa tem a obrigação de treinar essas pessoas desde a liderança. Não é só o cara que vai mexer. É desde a liderança da empresa tem que ser treinada, tem que entender. Ele precisa saber o que a IA faz, o que ele não faz. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, eu estava lendo esse negócio do DeepSeek aí, que a gente vai até falar depois, mas o DeepSeek, o Alibaba falou que já tem um outro melhor. Só que, tá legal, eu vou me lá. Será que as empresas realmente vão querer entrar no DeepSeek? Por quê? Porque você, para entrar no DeepSeek e abrir a conta você tem todas as informações que você tem, vai para a China e fica lá dentro da China. Não fica aqui no Brasil, bota tudo para os servidores da China. Será que as empresas têm confiança de que esses dados dela possam ficar na mão da China? Por quê? Porque a gente tem o raça, porque o chinês vai fazer, vai dominar, vai acontecer. Eu prefiro deixar nos Estados Unidos. Mas também você acha que confiança nos Estados Unidos? Quer dizer, então, esse tipo de argumentação que as empresas têm que ter, esses questionamentos, ela tem que se preocupar com isso, entendeu? Não é só simplesmente eu vou adotar qualquer IA para fazer o meu negócio. Não é assim, tem que ter um estudo. Tá? E os projetos, eles têm início, meio e fim. Isso é da lei. Então, quando você vai fazer um projeto de IA, você tem que ter o início dele, planejar direitinho, engajar as pessoas, todo mundo saber exatamente o que vai acontecer, o que não vai acontecer, quais são os benefícios, toda a parte da comunicação pronta, fazer o desenvolvimento da IA e depois monitorar, criar KPIs, criar mecanismos de verificar
Se a implantação daquela IA deu certo ou não deu certo. Se atingiu os objetivos que ela queria ou que ela não queria. Então, quer dizer, é um projeto. E como gestão de projetos, muita gente que está aqui no são gestores de projetos, sabe que projeto tem essa fase. Eu tenho que fazer planejamento, tenho que definir qual é o escopo que eu vou atingir, eu tenho que executar, tenho que testar, e depois é que eu vou implantar, que eu vou liberar isso. E o testar é muito importante nisso daqui, porque se você não testar e jogar na rua, esquece, você não consegue mais ter credibilidade de que aquela coisa ajudou você aí para atingir os seus objetivos ou não. Mas nós vamos falar mais disso aí agora mais para frente com uma série de, né, interações. Legal. Eu vou trazer aqui uma pergunta que tem aqui no LinkedIn. É uma pergunta do Romário. Ele fala como que a falta de conhecimento e compreensão sobre a inteligência artificial pode estar limitando, né, sua adoção e utilização eficaz nas empresas e na vida cotidiana, e quais são as possíveis consequências dessa lacuna. Então, a gente falou um pouco sobre isso, mas gostaria de trazer aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho mais a respeito disso, né? De tratar essas lacunas, desse conhecimento, enfim, fiquem à vontade aí, quem quiser responder. Eu vou responder essa aqui, vou tentar começar, vai. Há uns 2 meses eu fiz uma palestra para algumas pessoas da área de TI, lá no Rio Grande do Sul, e surgiu justamente essa questão de que como é que as pessoas, como é que eu resolvo essa questão de que as pessoas não conhecem? Primeiro, se a empresa está realmente interessada em quer fazer a adoção da IA, é ela que tem que se preocupar de treinar as suas pessoas que estão lá dentro. É ela que tem que treinar nas ferramentas que ela está querendo implementar. Não adianta esperar que o camarada vá lá e por livre, minha empresa vai implantar IA X, então eu vou estudar. Esquece, não existe isso. Dentro da empresa não vai rolar. O que vai rolar assim, eu tenho um interesse grande de aprender IA, quero conhecer quais são as IAs que tem, aí a pessoa automaticamente vai lá e se aprimora, que nem faz a Sueli, que nem fez o Pedro, tem lá as universidades que ensinam essas coisas aí. Entendeu? Mas eu tenho que treinar as pessoas. O treinamento é extremamente importante. Quando eu falei que as lideranças, e a treinamento sim, é para liderança também. A gente chama de treinamento, mas a palavra correta seria capacitação. Eu tenho que capacitar as pessoas da empresa a utilizar a IA. Se eu não capacitá-las, elas não vão saber utilizar. E como elas não vão saber utilizar, elas vão meter o pau. Eu vou falar que não serve. É simples assim, né? Com certeza. Eu Se só puder posso corroborar. colaborar, Pode Tá. falar, fala. Lília. Se eu puder colaborar, a gente ouve muito sobre as pessoas não estão usando, existe uma resistência, né? Então, por esse olhar, é importante a gente pensar, porque se uma pessoa está, talvez, dificultando o processo, talvez ela tenha alguns receios ou até algumas expectativas que não foram atendidas, ou alguma coisa não está clara. Como o Agostinho falou, da capacitação, é trazer informação para as pessoas de forma transparente, objetiva. É preciso que as pessoas entendam quais são os ganhos, que benefícios aquilo está trazendo. Então, por exemplo, sobre uma inteligência artificial, por que será que a minha empresa colocou? Até entender o propósito, o objetivo, às vezes está linkado com a estratégia, claro, né, de crescimento da empresa, mas nem todo mundo tem essa clareza. Então, entender desde o porquê se movimentou para adotar uma IA, treinamento da ferramenta propriamente dito, como o Agostinho comentou, que a gente tem que capacitar, claro também, senão as pessoas não sabem usufruir da melhor forma daquela ferramenta. Também essa questão das competências de soft skills, de senso crítico, sei lá, de uma visão mais analítica, é importante, porque senão também a gente não necessariamente vai usar da melhor forma o que vem da IA. Precisa entender se faz sentido. Vou pensar que em volume de dados, ela pode dar alguns indicadores, sei lá, de mercado, mas eu preciso, talvez, como analista, entender o cenário, entender para o meu negócio, se aquilo que a IA está me trazendo faz sentido para aquele momento. Então, é preciso ter um desenvolvimento humano.
né? Então, a partir do momento que as pessoas são esclarecidas sobre tudo isso, é muito mais fácil transitar para que elas adotem o que elas estão recebendo. Em especial, no caso aqui, aí. Bom, até corroborando com a Lilian e com o Agostinho, Romário, foi excelente a tua pergunta. E eu trago aqui algumas reflexões que foi alguns movimentos do mercado que deram certo, principalmente para atingir e resolver esse problema interno. Primeiro, nós trabalharmos um processo de evangelização, né? É um processo onde nós começamos a trazer alguns conceitos tecnológicos, tanto para o nível de estratégico, tático e operacional. Ou seja, tu começa a disseminar um pouco como essas tecnologias funcionam, principalmente no sentido de adoção, para que as pessoas consigam visualizar exemplos de mercado e estes exemplos de mercado, como é que eles foram aplicados. Bom, aqui é um primeiro passo. Qual que é o desdobramento deste passo, Romário? Muitas vezes é trazer uma POC, um MVP, e aqui eu vou trazer o MVP não como um produto mínimo viável, mas maximizar a experiência. É fazer algo pequeno, mas que gere rapidamente a experiência se aquilo deu certo ou não. Então, hoje, quando nós conseguimos aplicar algumas provas de conceito, alguns MVPs, as pessoas já começam a perceber a utilização deste, né, e começam a facilitar o processo de adoção que vai ser originado de uma evangelização anterior. Então, isso acontece de diversas formas, principalmente hoje num movimento chamado empresas orientadas a dados, empresas orientadas à inteligência artificial, né, o que se fala de data-driven ou AI-driven, né, principalmente quando nós trazemos também essas abordagens de vendas, né, eu vi ali o Luiz Gesser também, trabalha com a parte de e-commerce, isso começa a facilitar a visualização quando nós começamos a trazer algumas aplicações. Então, recomendação de produto. Eu faço um piloto ou uma POC, ele já consegue enxergar. Isso fica palpável. Então, ou seja, eu quero saber quanto que eu vou vender no mês que vem ou quando eu vou vender daqui a 3 meses. Consegue fazer essa projeção ainda com os dados anteriores. Então, ele começa a ver que o que foi processado por esses modelos, ele tem uma acurácia muito interessante. Então, tu consegue fazer recomendação, segmentação de produtos, clientes, etc. Então, isso faz com que gradativamente seja possível facilitar e disseminar, principalmente que vem de alguns setores, de algumas pessoas, isso dentro das organizações. Então, talvez esse seja uma das possibilidades aí interessantes para acelerar e minimizar essa questão de resistência. Eu gostaria só de complementar, né, ou de corroborar com o que já foi dito aqui, gente, que uma outra alternativa, vejo, poderia ser você ensinar ou evangelizar, por exemplo. Então, né, estimular a pessoa que está com dificuldade, ou que não entende, não percebe, né, a inteligência artificial, os benefícios, como a Lília bem colocou, que é importante a pessoa saber que benefícios que ela está recebendo, que são possíveis de ser alcançados, de estimular essa pessoa com exemplos. Muitas vezes, até, se for possível, pegar na mão, né, de uma forma bem simples, e ensiná-la como é que ela pode usufruir de benefícios no trabalho dela. E aí eu vou puxar um gancho para a parte que eu comentei com vocês da liderança. E aí vocês podem ver no exemplo claro como a liderança vai fazer toda a diferença, porque ela vai ter que ter esse olhar no colaborador, entender as dificuldades que ele tem, né? Que são dificuldades que qualquer um pode enxergar. Muitas vezes tem coisas acontecendo ao nosso redor e a gente não sabe o que está acontecendo. Então, ele com o seu olhar, né, mais estratégico, olhar para o colaborador, entender o que está acontecendo e trazer a melhor experiência para ele, através de um MVP, através de uma POC, através de uma simulação, pegando na mão, um professor, né, ou um facilitador, uma pessoa que vai abrir os caminhos. É isso, né? Essa é a minha contribuição. Acho que
ainda nesse ponto de aprendizado, ainda nesse ponto de conhecimento e capacitações, né? Tem um comentário aqui da Miriam que ela diz que a IA ela não vai substituir as pessoas, né? Ou vai substituir o profissional, o que vai fazer é com que o profissional, a pessoa, ela tem que saber usar a IA da forma correta. E complementando aqui com o comentário do Alex, que ele diz que a IA, ela, trazendo também o exemplo do relógio, né, ele trouxe também o exemplo que se você pedir para desenhar um homem, né, ele vai trazer ali com mão direita, porque ele entende que isso é o padrão, né? Então, toda essa questão de conhecer a IA, como ela se comporta, para que ela serve, então, tudo isso entra nessa questão de trazer essa segurança para os colaboradores, de buscar conhecer mais sobre a IA. E aí a gente emenda também numa pergunta da Raquel, né? Onde ela coloca aqui se a inovação e essas mudanças corporativas e nesse mundo todo, né, se não faz com que as pessoas queiram simplesmente buscar esse conhecimento para que eles sejam inseridos ali como uma curiosidade. E que, além da capacitação, o que vocês percebem se há um interesse realmente na IA ou em outras competências? O que vocês enxergam em relação a essa formação? Quais são essas outras competências além da tecnologia, além do uso da IA e de como ela funciona? Quer falar? Pode Não, começar. pode falar, depois eu falo, complemento. Eu penso que, assim, as pessoas têm os seus motivos para se moverem para algo novo. Tem pessoas que apareceu o chat GPT, já estava lá, né? E tem pessoas que nem chegaram perto ainda. Então, embora a gente ouça que tem, né, várias ferramentas, vários mecanismos, nem todos de verdade se motivaram. Até sabem que existe, mas talvez no seu dia a dia não tenha sentido a necessidade e às vezes estão distantes disso. A gente também, com implementação tecnológica, o Agostinho sabe bem disso, às vezes tem pessoas que já a tecnologia chegou, ela já está lá tentando fazer as coisas funcionarem. E outros fogem que você precisa amarrar a pessoa para ela poder vir aqui aprender, né? Então, depende muito do perfil também. O que eu vejo um pouco de competência, como a Su comentou, sobre liderança, pensando na competência de liderança como a capacidade de fazer com o que as pessoas se movam para um outro objetivo. Uma competência que engaja, uma competência que ensina as pessoas. É o pegar na mão e vamos junto. Então, essa competência de liderança, ela precisa, sim, ser fortemente desenvolvida. Não só no gerente, como eu comentei, mas em mim mesmo. Eu também preciso ter essa vontade e essa competência desenvolvida. Pensamento crítico, uma visão analítica. Recentemente, num cenário que a gente está trabalhando, uma empresa comentou que já está pensando nessa questão de como desenvolver visão analítica, treinamentos mesmo, iniciais. Né? Claro que tem uma coisa de comportamento, mas pelo menos um método para uma visão analítica, a empresa já está preparando seus colaboradores. Então, depende muito do cenário. Mas pensamento crítico, visão analítica, até trabalho em equipe, né? Relacionamento interpessoal, a comunicação, são soft skills, comportamentos, mas que serão importantes para utilizar o mundo com IA. Mas é aquilo que o Pedro, mas é aquilo que o Pedro falou, a IA veio para empoderar as pessoas. E aí, se o cara não tem, como é que eu vou dizer, a vontade, vai, de saber, assim, eu faço uma analogia, se a pessoa trabalha, tem a sua função, tem o seu trabalho, se ela não tiver a vontade de saber, pô, será que tem alguma ferramenta que possa fazer esse tipo de trabalho um pouco melhor, mais ágil, com menos suor para mim? Então, essa vontade de você procurar essas ferramentas, depende muito do cara, da pessoa. Então não adianta a empresa, por mais que a empresa faça, que incentive, que não sei o que, blá, blá, se a pessoa não que aquele ditado lá, a mudança começa na gente. Se você não mudar, nada vai mudar.
Então, quer dizer, se a pessoa não tem essa vontade lá de saber, será que eu consigo saber se a IA. Eu falo tanto da IA, tantas ferramentas de IA, será que eu não. Eu recebi outro dia uma lista com 500 ferramentas de IA do Google. Falei, pô, fala sério, será que é possível que aí dentro não tenha nada que as pessoas se interessem? Entendeu? Eu assisti uma palestra do professor, que nem o Pedro, da Exame, que ele listou 5 ferramentas para usar no dia a dia no ambiente de trabalho, que são fantásticas e não custa nada, era de graça, entendeu? Mas e aí o cara fala assim, pô, mas o cara não vai atrás, entendeu? Então, se você não vai atrás, não adianta ficar culpando a empresa, culpando a IA, culpando todo mundo, o líder, porque se você não tem o mínimo de vontade de se atualizar nesses assuntos, que todo mundo está falando, né? Até no Jornal Nacional se fala disso. Então, pô, fala sério, né? Então não é o problema, não é, tá em você, né? Certeza. Eu gostaria de corroborar um pouquinho com essa questão. Eu acrescentaria a inteligência emocional, sabe? Eu acho que vai ser, ela já é importante, eu acho que ela é mais importante agora ainda, sabe? Porque o relacionamento, a inteligência emocional de entender como é que está o ambiente, né? E sentir também um ambiente seguro, isso vai fazer com que as pessoas que a priori hoje são destaques ou que são pessoas de alta performance, elas continuem performando, né? Então, criar condições de um ambiente seguro, um ambiente que ela se sinta confortável e perceba que há uma parceria, faz toda a diferença, sabe? Para que a pessoa possa se dedicar e dar o seu melhor. Falo isso por experiência própria, devido à condição de diversos times, para atingir bons resultados, como falo, em times de alta performance, com perfis totalmente diferentes. Não é um trabalho simples, mas é algo que a gente tem que pensar com carinho, principalmente os líderes. E os liderados se permitir, né? E para isso eles precisam sentir segurança, assim como nós, para fazer qualquer tipo de movimento, como também bem disse a Lília nas suas falas. Obrigada. Eu vou fazer um desdobramento que eu gostei muito da fala do Augustino, que o que eu trago aqui? Nós falamos muito de lifelong learning, né, de aprendizado constante, mas aqui eu vou tentar fazer um recorte em cima da área tecnológica. Bom, nesses meus 28 anos que eu trabalho, e eu brinco, né, trabalhando com soluções a caractere, visual, desktop, web, tudo mudou, tudo passa e tudo é muito rápido, né? Então, assim, o que eu aprendi ontem serve de base, mas agora se desdobra de forma muito rápida. Mas se eu fizer um overview desses 30 anos que eu trabalho na área de desenvolvimento, propriamente dito, uma das coisas me fica muito claro é a mudança de que os usuários começam a ter menos ações sobre o sistema. Antigamente, nós tínhamos lá uma tela que nós tínhamos que fazer entrada de dados. Hoje, vários campos já têm formatações, características, etc. Isso eu falei ali na questão do prompt. Mas se nós formos analisar o que até a Sueli trouxe na parte de analytics, nós tínhamos isso em 1995, basicamente nós tínhamos todas as construções de dashboards eram criadas pela área de tecnologia. Em 2008, que era chamado vamos dizer assim, tecnicamente como Technical BI. Em 2008, nós fomos para um outro momento, que era o Self-Source BI. Aí vocês vão se lembrar de Tableau, ClickView e etc. Quando nós chegamos e nos aproximamos a 2015, 2016, nós começamos a ir para um outro conceito, chamado End User BI. Ou seja, todos os usuários construindo, modelando e consumindo tudo isso. Ou seja, nós estamos falando de empoderamento, nós estamos falando de ferramentas que basicamente o usuário não precisa mais saber escrever. Aquilo que nós falamos de no low code, né? Ou no code ou low code, com poucos códigos. Então nós começamos a construir isso. Se nós trouxermos isso um pouquinho mais perto de hoje, e aqui eu acho que alguns que estão nos acompanhando, acho que é interessante, tem várias empresas, e
pessoas, então eu vou botar primeiro como pessoas, estão construindo robôs sozinhos. O que é um robô? É um processo de RPA. É dizer o seguinte para a máquina: máquina, se vier um e-mail da Lilian, responde com esse tom, com essa estrutura, salva o arquivo dela na pasta X e processa isso no meu RP. Simples. E o robô cria-se sozinho. Ele cria a estrutura, o fluxo, e aí tem algumas implementações. Se nós pensarmos isso sobre a perspectiva de aplicativos, hoje nós temos soluções como Power Apps, que o usuário tira uma foto do rascunho que ele fez na reunião, importa na ferramenta e a ferramenta cria a interface e publica numa loja virtual para ser acessável, né, porventura, numa Apple Store, numa Google Play. Se eu quiser pensar num site, eu tenho hoje soluções que eu programei em site, eu tinha tela preta e eu tinha que escrever código a código, eu tinha que escrever linha a linha. Depois disso, eu arrastava componente. Hoje eu não preciso mais fazer isso. Hoje eu peço para criar uma página que tenha um carrossel com 3 imagens, que as imagens estão lá no meu OneDrive XYZ. Então, tudo isso é muito interessante, né? Pedro travou. O Pedro caiu, ou travou, né? Enquanto ele não volta, acho que para complementar um pouquinho a fala dele, eu vou trazer aqui, ainda nessa questão do lifelong learning, ainda nessa questão de tecnologia versus conhecimento. A gente tem um comentário aqui do Edson, onde ele diz que ele prefere interpretar a IA como um caminho e não como uma ferramenta, pois a IA é tão potencialmente rica que deveria inspirar a se caminhar por ela. Um tanto filosófico, ele admite, mas gosta de pensar assim, e as pessoas que escutam essa fala dele ficam pensativas, e ele queria saber o que vocês acham a respeito disso, né? Dessa questão de ser um caminho e não uma ferramenta. Eu gosto muito, o Ah, Edson. voltei? Voltou, Voltou, Pedro. Ah, não, que bom. Não sei o que aconteceu. A inteligência artificial intuitiva, que é isso que nós estamos falando, de interfaces funcionais fáceis de tudo isso, e o que o Agostinho falou, inteligência artificial integrada, que é eu integrar todos os meus dados, ter uma governança sobre sistemas, meus clientes, otimizando os meus processos de negócio, isso de forma muito mais gerando valor às organizações. Perfeito. Legal, Pedro. Enquanto você caiu, a gente trouxe aqui o comentário do Edson, onde ele fala que ele prefere interpretar a IA como um caminho e não como uma ferramenta, pois a IA é tão potencialmente rica que deveria inspirar a se caminhar por ela. Ele admite que é um fato, é um tanto filosófico, mas ele gosta de pensar assim, e as pessoas que escutam essa fala ficam pensativas, e ele gostaria de saber o que vocês acham sobre isso. Eu tinha começado a comentar, exatamente, a gente comenta que toda transformação, ela é uma jornada, então, um caminho, como ele está dizendo. Então, tem um começo, onde eu não sei direito qual é o fim, ou qual é a jornada, mas a partir do momento que eu entendo, eu vou me preparando e eu consigo trilhar esse caminho, né? É um modelo novo, é uma nova forma de trabalho, é muito mais do que a ferramenta só. Ela veio para ficar, ela vai trabalhar colaborativamente conosco, e a gente tem um processo que é nos adaptarmos a isso. Isso é muito bonito, é filosófico, ok? Mas tem muito a ver com o nosso novo modelo mental, inclusive. A gente precisa aprender a trilhar esse caminho em conjunto. Acho muito bacana, eu gosto. Eu também gostei bastante da frase, acho que ela é inspiradora. Parabéns, Edson. E Edson, se tu fizeres algumas leituras, hoje nós falamos muito sobre AI-driven, né, empresas orientadas a dados. E isso tem alguns autores que falam sobre níveis de maturidade dessa jornada que a Lilian trouxe. E dentro dessa jornada, nós trabalhamos com 5 grandes tópicos, né? A parte de negação, que é onde eu estou numa fase ainda negando a partir dessa utilização. A partir daí eu tenho uma fase de curiosidade,
eu começo a criar alguns anseios e pilotos, algumas coisas, mas ainda não acreditando totalmente. Depois eu vou para uma fase de testagem, que eu começo a testar de forma muito mais pragmática, para que eu comece a ter essa aceitação, e que depois dessa aceitação eu vou para uma área de que dentro das minhas reuniões eu já começo a justificar as minhas decisões baseadas em empresa orientada a dados ou empresas orientadas à inteligência artificial. Então, eu tenho essas 5 etapas e basicamente elas não são 1, 2, 3. Eu posso ter 1,5, eu posso navegar, eu tenho setores que estão em algumas, né? Então, eu tenho essa navegabilidade. Hoje tem muitos autores que falam sobre essa jornada separando AI-driven e data-driven. Nós temos aqui, a Líria, ela coloca assim, que gostaria de saber um pouco da visão, na nossa visão aqui, por onde começar, né, quando a gente fala ali de áreas, processos, aonde que é mais interessante a gente começar a levar as pessoas a entender as vantagens e benefícios de tudo isso, né, dessa formação, da inteligência artificial. O que vocês acham? Acho que depende da estratégia da empresa, o que ela quer fazer. Mas pode complementar ali, Agostinho, depois eu falo alguns exemplos. Porque o cara, depende da estratégia, o que o cara quer, o que o cara está pensando em fazer com a inteligência artificial. Então, não tem uma área específica. E isso tem que ficar claro para todo mundo, porque senão você vai gerar um descontentamento, porque o cara fala, pô, lá ele usa IA, eu não uso aqui. Por que que ele não posso, né? Queria aquela história. Pô, meu diretor pode usar iPad aqui dentro, por que que eu não posso usar eu aqui, né? Então, quer dizer, não tem uma área específica para começar. Eu tenho que fazer com que todo mundo entenda que, estrategicamente, para a empresa, começou na área X. E que isso não significa que a área dele seja menos importante dentro do contexto. Mesmo porque a empresa é uma entidade integrada, então não existe essa de que. Entendeu? Pegando o que o Agostinho disse, eu acho que tem uma estratégia, quer dizer, eu estou utilizando, ou quero utilizar um instrumento de IA, qual é o objetivo, qual é a estratégia que eu quero com aquilo. A partir daí, como a gente faz em alguns projetos, não é, Agostinho? Eu entendo o que tem hoje, eu desenho como eu vou trabalhar no futuro. A partir do momento que eu tenho essa visão dos benefícios e dos novos formatos de trabalho no futuro, no pós-implantação, eu começo a preparar as pessoas. Então, as pessoas têm que entender o que elas vão ganhar, como é que nós vamos trabalhar, e aí a gente começa um processo de capacitação, orientação, comunicação, envolvimento da empresa como um todo. E aí a gente começa a promover a vontade de mudar. Então as pessoas começam a caminhar nessa jornada, como a gente diz. Então, eu acho que depende muito disso, estratégia e o caminho a fazer. Pelo menos é o meu ponto de vista. Isso, trabalhando muito a questão do problema de negócio, que muitas vezes está latente ou mais latente dentro das organizações ou dos setores. O que basicamente hoje, né, vamos dizer assim, fazendo um recorte dos últimos 2 anos, o que veio de exemplos mais pragmáticos, problemas de negócio ou dores mais latentes? A questão de ter uma previsibilidade de demanda de produtos, tá? Então, eu consegui já, tanto a nível de prever saída, quanto prever gestão de estoque, né? Evitando rupturas ou excessos. Então, isso é uma diretriz que a inteligência artificial vem a trabalhar muito forte nisso. Outra é a potencialidade que hoje, diferentemente do que nós vimos antes, como bots ou assistentes que trabalhavam falando com pessoas para atendimento ou pós-venda, hoje está muito mais natural essa linguagem, né? O usuário já consegue trabalhar muito mais propositivo em cima disso. Prospecção de cliente. Então, eu consigo já segmentar, ou seja, por grupos de pessoas, e eu consigo identificar características e eu consigo já fazer ofertas e muito mais direcionadas. Então, isso vem a muito interessante. Outro, principalmente para serviços, churn de clientes, né? Então, tu consegue identificar padrões de comportamento quando uma pessoa vai abandonar um produto, um serviço e etc. E também analisar o conteúdo das mensagens, dos e-mails.
Então, tu também consegue controlar, né? Análise de sentimento, hoje está muito latente em projetos, conseguir visualizar isso dentro do que acontece e aí já ter alguma ação, né, mais direcionada a isso. Então, talvez como grandes grupos aqui, rápidos, dentro de algumas demandas. Se eu posso contribuir, só queria falar uma coisa que eu achei muito interessante que o Pedro colocou aqui, né, de todos esses exemplos, que tudo isso só chama atenção para que envolve coleta de dados. Então, acho que esse é um dos primeiros passos mesmo, né? Aprender a coletar dados e trabalhar com essas informações, que é algo também que o mercado precisa aprender. Nós precisamos aprender a trabalhar os dados, né, para até avaliar a qualidade deles. Então, é desafiador, mas é muito interessante, gente. E é gratificante a descoberta, né, dessas informações quando você começa a trabalhar e quanto ela faz com que você materialize esse conhecimento que está implícito, sabe? Que está lá no fundinho da nossa memória. Então, quando a gente materializa esses dados, conhece o nosso público, conhece o nosso produto, faz toda a diferença. Facilita esse caminho para as automações com a IA. É isso. Obrigada. Legal. Acho que trouxemos aqui grandes pontos, uma discussão muito rica para as pessoas. É um tema que está fomentando bastante aí no mercado. E eu gostaria de trazer para fechar o tema, para fechar esse encontro, que vocês trouxessem para a gente aqui como que a inteligência artificial ela já está mudando as empresas, isso é um fato, as empresas estão entrando aí numa nova era, e nós temos tendências vindo junto com isso. E aí, como que a gente consegue se preparar, manter competitivo, inovadores, claro, cada um dentro da sua característica, dentro da sua estratégia, que nós falamos bastante aqui, dentro da sua capacidade, né, das pessoas que estão envolvidas ali. E para complementar, acredito que vale a gente falar um pouco sobre essa questão de segurança, sobre essa questão de ética dentro do uso da IA, porque eu acredito que o manter-se competitivo dentro desse cenário de inovação, se você não tiver segurança, não tiver ética, eu acredito que não se vai muito longe, além de saber, né, de ter essas capacitações, além de termos aí todas essas questões de dados estruturados. Eu acredito que tem que ter ética e tem que ter ali para que a gente consiga se sustentar. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Posso falar, posso começar. Sandra, eu penso que, se eu pensar nas tendências e como as empresas devem se preparar, eu penso que é um conjunto de pontos importantes. A empresa ela deve acompanhar essas tendências, se eu pensar de tecnologia, de maneira geral, perceber como isso está evoluindo. Então, vamos pensar que uma IA, como ela pode ser importante para o meu negócio. Eu acho que as questões de sustentabilidade, que são pontos muito importantes também, para que as empresas pensem na manutenção mesmo, né? E se manter de uma forma competitiva e inovadora. Na questão de ESG, talvez trabalhar para melhorar a experiência do cliente, otimização dos seus recursos de maneira geral, essa questão de modelos de trabalho diferenciado, né? Tem o híbrido, tem como é que eu faço a gestão das pessoas à distância, ambientes talvez com atenção para a diversidade e inclusão. Eu acho que um pacote pensando nessa empresa como competitiva e inovadora, né? É muito mais do que uma parte, mas é um conjunto de fatores. É o cenário do momento, o cenário global, né? Tudo isso eu acho que é super importante. Porém, até na trajetória que eu tenho desenvolvido com vocês, tem sempre a questão das pessoas. Então, para qualquer cenário desses que eu comentei, seja na ESG, seja em otimizar a experiência do cliente, enfim,
é importante que as pessoas sejam desenvolvidas. E esse desenvolvimento humano tem essa questão das novas competências que a gente pensa como vitais para que esse organismo corporativo possa se manter. Então, o desenvolvimento das pessoas, ele é contínuo e constante. Não existe só, dei um treinamento, está feito. Não é. Exatamente porque a gente precisa aprender, aprender e aprender de novo, e aprender outra vez. É o lifelong learning em várias coisas. Então, na minha visão, para as empresas se tornarem cada vez mais competitivas e se manterem, é esse conjunto. Tá? Essa é a minha visão. Com certeza. Alguém gostaria de complementar? Posso trazer algumas. Eu acho que existe algumas premissas básicas na construção de soluções e plataformas de IA, né? Isso basicamente se remete à justiça, que até a própria Lilian comentou, a parte de inclusão, a parte de responsabilidade, a parte de transparência, a parte de segurança. Isso tudo basicamente existe hoje como boas práticas para as implementações, é um comitê, né? Além de toda a parte de governança na construção disso. Isso já tem algumas diretrizes, inclusive legais para tal. Então, se for construir uma plataforma nova, tem algumas diretrizes. Dentro dessas diretrizes, tem alguns termos técnicos, como datasets, que também dão base a tudo isso. Mas eu vejo assim, ó, quando se fala de ter um repositório único, nós estamos falando de algumas características também, né? Não somente de bases de premissa para construção, mas controles de anonimização de dados, despersonalização, auditoria. Tem empresas que já estão numa fase que já existe auditores externos que auditam informações, dados e toda de ponta a ponta, quem pode ou não acessar cada uma das características e o que está situado lá dentro. Então, eu acho que isso também remete, talvez, à questão de nós pensarmos sobre todo esse aspecto. Quando nós pensamos em aplicabilidade, eu diria assim, nós estamos falando de Copilot, que eu acho que é uma de copilotos, esses agentes para aumentar a performance, para mim faz total sentido. A questão de sair do BI e ir para um BA, como um Business Analytics, então sair de olhar características descritivas para preditivas e prescritivas, então eu estou potencializando isso. E a questão de hoje começar a utilizar alguns agentes integrados com a sua base de dados. E aí vem com a fala que o Agostinho trouxe na segunda fala dele. Pegar alguns modelos de LLMs, modelos de larga linguagem, e especializá-los, transformá-los eles em modelos especialistas. Mas tu não está enviando os teus dados para lá, tu está trazendo o modelo, e aí a gente pode falar do Kiwin, pode falar do DeepSeek, cada um tem características, Gemini, Claude, Llama, GPT, aqui vou deixar por último para falar dos outros. Então, todos esses aqui, cada um tem características, e se vocês estudarem, bom, eu falo muito sobre e-commerce, personalização e pesquisa. Talvez o modelo da Llama, que é o da Meta, seja mais interessante. Se eu quiser falar de e-commerce, talvez o Kiwin seja mais interessante para isso. Então, se pega esse modelo e aí enriquece com os seus dados. E aí tu cria os agentes que estão dentro da tua linha de governança. Tu não está utilizando-se de ferramentas que tu não tem controle, que isso é um risco para as organizações. Entrar lá, por exemplo, no GPT, mandar criar um contrato e aí ele está enriquecendo o modelo da OpenAI, não interno. Então, esses pequenos exemplos eu trago aqui para começar a fazer o processo inverso, criar realmente um penso sobre tudo isso. Legal, bacana. Legal. Bom, a minha contribuição com relação a isso, acho que todos já falaram de todas as principais, né, ações para serem feitas para que a empresa continue competitiva. Eu só reforçaria o fato das empresas continuarem investindo nessas tecnologias, nas novas tecnologias. Então, trabalhar com realidade aumentada, realidade virtual, sabe, com blockchain para proteção dos dados, né? São tecnologias que elas já estão presentes e elas trabalham muito bem juntas com a inteligência artificial.
elas juntas, com certeza, vão transformar a forma das empresas atuarem com os seus clientes. E, consequentemente, vai mudar o nosso comportamento, né? E a sociedade. É isso. Legal. Eu só finalizaria dizendo para tomar cuidado para não dar maior ênfase ao tecnológico e menos ao humano. Porque se eu estou com ferramentas que me façam que a minha produtividade como ser humano aumente, eu preciso também tomar cuidado com o ser humano. Aos 20 e tantos anos atrás, um italiano chamado Domenico escreveu um livro chamado O Ócio Criativo. E ele estava prevendo que a gente ia chegar num ponto que a humanidade teria muito mais pessoas sem trabalhar do que trabalhando. Por quê? Porque a tecnologia ia evoluir, papapá. E aí ele estava provando, bom, o que vamos fazer com essas pessoas que agora não vão mais trabalhar? É a questão do ócio, criar o tal do ócio criativo. Então, quer dizer, temos que nos preocupar com isso. Quer dizer, eu tenho que mudar muito da minha estrutura como empresa para eu poder continuar tendo aquelas pessoas comigo. Entendeu? Se eu realmente quero, se eu quero ter competitivo e tal, eu tenho que ter essas pessoas do meu lado. Então, eu tenho que me preocupar com esse lado. A tecnologia vem. A gente que trabalha com sistema, que trabalha na tecnologia, sabe. Tecnologia entra, fim de papo. Ela funciona. O que não faz a tecnologia funcionar é aquele outro lado chamado pessoas. Se esses caras não fizerem a tecnologia funcionar, ela não funciona. Entendeu? Então, é simples, porque o técnico entra e funciona. O não técnico, o humano, é que faz com que o negócio realmente degringole. Então, eu acho que tem que tomar essa preocupação. Não ficar tão focado também só na tecnologia e esquecer do lado. Tem que fazer um merge nas duas coisas. Para isso entra a capacitação, entra você incentivar com que as pessoas vão procurar essas ferramentas, vão incentivar, a obrigação assim. Tem que incentivar as pessoas a ir atrás dessas tecnologias novas, entenderem o que é, para poder saber qual que vai ser melhor para ela, para aumentar a produtividade dela. Não é lá e pôr goela abaixo, que nem fazia em 1960, que você enfiava o sistema goela abaixo e o cara tinha que aceitar. Não, você tem que fazer com que o cara entenda que aquilo é bom para ele. Entendeu? Uhum, com certeza. Bom, muito bom papo, muito bons insights que tivemos aqui. Gostaria de reforçar o ponto de que a inteligência artificial veio para ficar, de que ela não trabalha sozinha, ela precisa de informações, ela precisa ser segura, ela precisa ser ética e, principalmente, as pessoas precisam estar preparadas, capacitadas para esse novo cenário. E não é um treinamento, é uma capacitação, ou seja, é algo de longo prazo, aonde temos que capacitar todas as pessoas da organização, seja o gestor, seja o técnico, enfim, todas as pessoas elas têm que entender como essa tecnologia funciona, como se aliar a essa tecnologia e como trabalhar da melhor forma, como trazer isso para o seu dia a dia da melhor maneira. Então, gostaria de agradecer muito aqui a presença de vocês, aos pontos que vocês trouxeram foram riquíssimos, né? Deixar aqui um espaço aberto para todas as pessoas que estão nos assistindo, quem quiser saber um pouco mais, se conectar com a gente, fique à vontade, estamos aqui à disposição para falar um pouco mais do tema, para trazer luz a esse assunto que está sendo muito falado e, como bem disse todo mundo aqui, as pessoas são muito importantes, a cultura da empresa é muito importante, então a gente precisa trabalhar esse lado também. Então, gostaria de agradecer a todos e muito obrigada e boa noite. Boa noite Tchau, a todos. gente. Boa noite, Boa pessoal. noite, Sandra. Obrigada. Tchau, Obrigada. pessoal. Muito obrigada.